Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Então, este corpo místico, a igreja, tem que ser com I maiúsculo, né? E se for falar do corpo da igreja, tem que se falar também com C maiúsculo, obviamente. Então, há um só corpo, tá bem? Há um só corpo. Aqui está falando do corpo tanto da igreja como o corpo do próprio Cristo, porque essa questão da trindade, isso é outro problema também que impera no Brasil. Não existe trindade. O que existe é a trindade satânica, né? O dragão, o falso profeta e o anticristo. Esse sim é a trindade. Agora, quando vai falar de Deus, né, é a divindade de Deus. Amém? Depois a gente fala sobre isso, mas a questão aqui é os 5 ministérios. Os 5 ministérios, são 5. São os 5 ministérios. Tem gente que usa o texto que Pedro diz que não é para ter mais apóstolo. Olha só. Porque Pedro diz que para ser apóstolo tinha que ter andado com Cristo, ter que ser batizado por ele, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que. Perfeito. Pedro falou aquilo na carne. Foi uma doutrina que Pedro implantou. Jesus não mandou falar isso. Amém? O apóstolo é o que nós chamamos de pastor presidente. Presidente de quê? Né? É o apóstolo. Amém? Mas isso também é outro assunto. Mas isso só para você ter ideia do tamanho da ignorância no sistema eclesiástico brasileiro. Amém? Eu estou falando do sistema eclesiástico brasileiro porque eu sou brasileiro e estou no Brasil de momento, né? Estou de férias. Mas o sistema eclesiástico, e é levado daqui para lá. Por exemplo, a minha convenção chama-se ADCOMEP, né? Assembleia de Deus e Convenção de Ministros Evangélicos de Portugal e Europa. Então, tem irmãos que perguntam, mas por que Portugal e Europa? Eu falo, mas por que tem que ser CGADB? Por que tem que ser? Onde é que está na Bíblia que é obrigado a ser CGADB? Onde é que está na Bíblia que é obrigado a ser CONAMAD? Então você vê a cabeça da pessoa, que a pessoa está voltada para a religião, nada de reino, não entende nada de reino. Então é a cabeça fraca da pessoa, cabeça muito fraca, fraca demais, né? Aí a gente tem que encerrar a conversa que é para não proletar, né? Não vale a pena perder tempo com quem não entende, né, irmão? A pessoa não entende nem vai entender, não adianta, porque a religiosidade da pessoa é muito grande. Aí ele diz aqui no capítulo 4, do verso 4, diz, porque é um só corpo, um só espírito. Veja que um só espírito, já na Bíblia, aqui pentecostal, está correto, está com E maiúsculo. Mas não colocaram um só corpo com C maiúsculo. Por que não colocaram? Se está falando das mesmas pessoas. Amém? Um só corpo e um só espírito. Do mesmo modo que há uma só esperança da vossa vocação pela qual foste chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus. É importante você entender acerca de Deus, o sentido plural de Deus, a pluralidade, melhor dizendo, de pessoas da divindade. Deus é esta pluralidade de pessoas. Amém? Entende? Deus, esta é a pluralidade. Deus, quando você fala Deus, você está falando da pluralidade, dessa tricotomia, que é corpo, espírito e alma e luz inacessível. Amém? Então, quando você fala divindade, aí você está falando da unidade deles, da unidade de Deus. A divindade. A divindade, ela tem um só Espírito, que é o Espírito Santo. A divindade, ela tem um só corpo glorificado. Hoje, eles lá na eternidade têm um só corpo glorificado. Amém? Que é o corpo de Cristo. Há um só corpo. Ok? E há uma só esperança. Quando fala de uma só esperança, também de uma só fé, de uma só vocação, também está falando de nós, da nossa esperança, da nossa vocação, da nossa fé. Mas está falando também da divindade do Pai, que nós chamamos de Pai, desse Pai, amém? Que todos chamamos, né? De Pai Nosso. Cristo também falou, o próprio Pai falou do Pai, amém? Ele mesmo, ele que era filho, mas se despojou da sua glória, né? E se tornou filho. Isto é um outro assunto também que deve ser resolvido no seio da igreja. É triste
É triste a gente ver pastores falando a trindade. Não é trindade, é a divindade. Amém? Alguns falam porque não tiveram o privilégio de aprender. E outros é porque são teimosos mesmo, né, irmão? São teimosos, cabeça dura, né? Já já a gente volta,